Boa tarde a todos presentes e população que nos acompanha. Estaremos a partir de agora com audiência pública sobre o Plano Plurianual 2014 a 2017, processo 2326, projeto de lei 0319. Convido o secretário de Planejamento e Gestão, senhor Júlio César Pereira de Souza, que venha à mesa, por favor. Boa tarde, senhor Júlio César. Em nome da Prefeitura, o secretário Júlio fará a exposição, né, que ele já trouxe, já entregou aos vereadores presentes. E eu convido, então, o senhor para que vá à tribuna e, se possível, utilize-se de 20 minutos no máximo, por favor. Muito obrigada. Boa tarde, vereador Laide, que ocupa a presidência da Câmara nesse momento, representando o presidente vereador Marquinhos Amaral. Quero estender meu cumprimento ao vereador Ronaldo Lopes, aqui presente, e à população que nos vê e nos ouve. Muito boa tarde. Quero agradecer também toda a equipe da Câmara Municipal, a direção, os funcionários, toda a equipe técnica que nos deu o respaldo para que a gente possa apresentar alguma coisa bem uma síntese do que a gente sabe que é o PPA, que é o Plano Plurianual, que é responsável por aquilo que o governo pretende fazer nos próximos 4 anos, 2014 a 2017. Eu fiz questão de sintetizar isso tudo para que a gente possa apresentar através de slide o que a gente pretende e o que se trata o Plano Plurianual. Quero aproveitar e agradecer e registrar a presença do vereador Catarino. Muito boa tarde. Vereador Freire, muito boa tarde. E os demais vereadores que estão na casa também acompanhando. Como a gente pode ver pelo slide, eu acho que até a imagem é do slide, na TV também. O Plano Plurianual trata do planejamento das ações e metas do governo para os próximos 4 anos de exercícios. Neles são definidos os programas e ações e a determinação do que pode ser feito no período. O PPA deve estar em consonância com o programa de governo e o programa de metas. O projeto, na verdade, o Plano Plurianual 2014-2017, é um projeto de lei que contempla as macros prioridades da administração pública municipal nesse período, 2014 a 2017. Quais sejam? Aprimoramento do acesso e da qualidade do serviço de saúde, melhoria da educação e ampliação da rede de assistência social, revitalização e ampliação da infraestrutura, organização do espaço público e embelezamento da cidade, modernização da gestão pública e valorização dos servidores públicos municipais. Esse projeto de lei é fruto das reuniões iniciadas no mês de fevereiro para a discussão do plano de ação de cada secretaria, além também da PROAB, Progresso e Habitação São Carlos, Fundação Pro Memória, Fundação Educacional São Carlos, a FESC, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI. O programa de metas serviu de apoio para a elaboração dos anexos do referido projeto de lei do Plano Plurianual para o exercício 2014 e 2017. É bom ressaltar que, na verdade, cumprimentar também o vereador Enel Navarro, boa tarde, obrigado pela presença, destacar que o projeto, o Plano Plurianual 2014-2017, ele representa 105 programas do governo, está orçado em aproximadamente, são valores aproximados, R$ 2.690.033.857,66. A Secretaria de Planejamento é responsável por juntar, cada secretaria tem a independência e tem a prioridade de elaborar e nos enviar o PPA. O planejamento junta todas as demandas das secretarias e forma o PPA. Lembrando que todas as secretarias têm a liberdade para criar, para determinar, mas sempre com coerência. Que nós apostamos muito, queremos fazer um orçamento pensado na coerência.
É um programa, esse programa que a gente relatou, 105 programas de governo, é óbvio que pode ser programas que sejam implantados no decorrer dos 4 anos e alguns programas pode ser que não sejam executados, que envolvem governo federal, governo estadual, há essa complexidade, né? Esses programas é um instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum pré-estabelecido, visando a solução de um problema ou ao atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade. Então, isso eu acho que é importante a gente relatar, que o plano plurianual determina a intenção do governo nos próximos 4 anos. E ressaltar também que podemos, através da secretaria gestora de cada pasta, ter alterações, ou se a Câmara também entender, ela pode participar também, como sempre fez, participar do plano plurianual. Então, os vereadores todos aqui têm conhecimento do que se trata o PPA. Eu quis passar apenas algumas informações. Nós temos, por exemplo, lá, em 2014, nós temos o total de receitas correntes. Nós colocamos o total, são 2.435.420.000 reais, R$1.074,91. São as receitas correntes. As receitas de capitais, R$260.407.782,76. E a dedução de receitas, R$4.110.000. Totalizando, como eu disse, R$33.857,66. Esse orçamento é uma previsão para os próximos 4 anos e os programas implantados dentro do PPA correspondem a cada secretaria que nos enviou. Então, eu quis ser bem sintético nessa apresentação, porque todos os vereadores têm conhecimento e a gente quis explanar do que se trata do PPA. Estamos abertos a qualquer questionamento, presidente. Consulte seus vereadores presentes. O vereador Catarino vai fazer alguma pergunta? Pode falar lá. Você senta aqui, por favor. O secretário Júlio pode voltar para a mesa? O senhor usa a tribuna, depois o Júlio responde. Pode responder até daqui. Senhora Presidenta, muito digno, competente, secretário de Planejamento da Prefeitura do Estado de São Carlos, nosso colega de Câmara Municipal, Júlio César, vereador Freire, vereador Neu, vereador Ronaldo, demais pessoas aqui presentes, imprensa falada, população de São Carlos. Esse plano plurianual, olha que eu estou há muito tempo aqui, eu acho que é apenas uma instrumentalização que usa-se para mexer com números, sem explicitar aquilo que deveria de estar contemplado para a população saber o que vai acontecer. Números são coisas frias. O que nós teríamos que estar aqui é discutindo o que vai ser feito com esse montante de recursos. Aonde será empregado? Como será empregado? Vai construir a subprefeitura da Vila Neri? Vai fazer a abertura das vias de acesso da Zona Leste para o centro? Vai cuidar da falta d'água da cidade, que falta água em todo lugar? Vai cuidar dos canos de vazamento de água, por enquanto é água? Vai pensar em cuidar do esgoto, que a hora que começar a estourar o esgoto vai ser um caos na nossa cidade? Será que a população vai passar a ser respeitada e entender aquilo que é feito com os seus tributos, que é feito com os seus impostos? É uma pergunta que me cabe fazer aqui, porque eu gostaria que aqui estivesse sendo explicitado, explanado para a população o que vai ser feito nesses anos subsequentes com os impostos pagos pelos nossos munícipes, de um jeito ou do outro. Então, eu acho muito vazio. Inclusive essa lei de ter aqui que fazer essa audiência pública devia ser revista,
Porque não diz nada, é alguma coisa que começa do nada e vai além do nada. Nada não diz nada para ninguém. Alguém que está me ouvindo em casa, depois dessa explanação maravilhosa que nós tivemos do nosso secretário de Planejamento, está entendendo alguma coisa que está acontecendo aqui? Não está entendendo, porque como vai saber dos números, os recursos para onde vão, o que vai ser feito na cidade, qual que é a preparação da nossa cidade para o futuro, para as gerações futuras. Nós estamos relegando em segundo plano a grande preocupação que nós temos que ter com a nossa urbanização. Senão a nossa cidade vai perder toda a qualidade de vida. Tem que se fazer ações imediatas. Temos que deixar a retórica de lado e passar ações, passar ao trabalho de execução. Temos que deixar de lado apenas questões de interesses políticos pessoais e pensar na população como um todo e começar a resolver o problema da nossa população da cidade. Eu poderia me aprofundar um pouco mais, mas não vai adiantar. Eu vou ficar falando o que nós precisamos fazer, que precisamos ter, que nós temos que tirar aquela fedentinha da estação de tratamento de esgoto. É só passar por lá para ver. Fala-se muito, nada se faz. Está lá o fedor, dá um mau cheiro. Está lá para quem quiser passar por lá e sentir e ver. Né? Poderíamos falar aqui da necessidade que temos, e urgentemente, de ser elaborado um macro projeto da mobilidade urbana. Não se pode mais andar na cidade onde vai um carro atrás do outro, na hora de rush, na hora de maior movimento, não se consegue andar. Fica se mexendo e tirar um semáforo aqui, um semáforo lá. Não é isso que nós precisamos. Nós temos que criar perimetrais, radiais, escoar o trânsito do centro da cidade. O trânsito ele tem que ser visto como qualidade de vida para a população, não está sendo vista desse jeito. Eu poderia aqui ficar me aprofundando. Então, o que acontece? Os vereadores vêm a essa tribuna, fala, nada é feito. Não, as palavras, elas ficam no ar. A população tem uma falsa expectativa daquilo que poderia ser feito com seus impostos, porque é indicação para um lado, é requerimento para o outro, é moção de apelo para o outro, mas de prático nada se vê, nada se faz. Não é eu que estou falando, é a população que eu disse. É só andar um pouco na cidade e procurar escutar o cidadão são-carlense para saber o que está acontecendo. Eu agradeço o tempo de vocês, eu poderia me aprofundar mais aqui. Mas eu, por mim, e respeito que eu tenho pelos seres humanos, e respeito que eu tenho por aqueles que têm ideais, e eu estou dando um ano de carência para que seja colocado em prática aquilo que a cidade precisa para que possa ter um progresso com qualidade para todos. Porque se nós iniciarmos de imediato um trabalho de profundidade, de urbanização, infelizmente deixaremos um legado de uma cidade sem qualidade de vida para nossos filhos, nossos netos, para as gerações que advirão. Eu agradeço o tempo, mas nós, a partir de agora, nós iremos começar a usar essa tribuna, como sempre eu fiz há 40 anos, para tentar fazer uma parceria de trabalho com o Executivo, no sentido de a Câmara, interagindo com o Executivo, a Câmara como um todo, poder fazer o devido uso nos lugares que mais precisa da cidade, do nosso orçamento e dos recursos oriundos dos impostos da nossa população. Nós estamos aí vivendo momentos de angústia, de preocupação,
nós estamos sentindo que, infelizmente, da Câmara Federal, do Senado, as leis que por lá passam, as portarias que passam pelos ministérios, também em nada ajudam os municípios. Vê que agora está aí na casa, eu sou contra, eu vou votar contra, e vou fazer o que eu puder fazer para não ser aprovado. Um projeto de lei criando um pagamento de iluminação pública, sendo que quem explora o serviço é empresa privada, não é estatal. Ela explora visando lucro, rentabilidade. Ela não serve a população. A tarifa que cobra é visando lucro. E lá, naqueles bastidores de Brasília, vai se saber como, faz-se acerto aqui, acerto lá, portaria aqui, portaria lá, e tem aí uma portaria que foi baixada de que o município é que terá que cuidar da iluminação. Eu pergunto, a ocupação do solo que é feito por essa empresa, principalmente a CPFL, que é aquela que traz aqui para São Carlos a energia elétrica, ela ocupa o solo do município para ter lucro? Então ela tem que pagar o uso do solo do município, nos seus postos, das suas subestações de eletricidade, que é terreno, é solo do município, é nosso. Estou preparando para mandar para o Executivo, a título de colaboração, aquilo que eu falei, fazer uma parceria, já que não pode ter vício de origem, nós elaborarmos um projeto nesse sentido, vou mandar para o prefeito municipal, através de uma moção de apelo para ele me atender, anexo no bojo, um projeto já pronto, para ver se ele manda para a Câmara Municipal, quem sabe nós possamos ser referência até nacional para outros municípios com relação àquilo que tem que ser feito, da contrapartida necessária que se faz da empresa que explora o serviço de energia elétrica, dá para o município. Quem sabe, fazendo assim, nós poderemos, evidentemente, sem cobrar da população, que já não aguenta mais pagar impostos, a carga tributária é uma das maiores do mundo, não vai querer pagar a iluminação para uma companhia que explora os serviços na cidade visando lucro. Pena que o meu tempo é pouco, mas a partir de agora nós iremos começar a usar a tribuna, como eu sempre fiz ao longo de 40 anos. Quem sabe eu poderei, com a minha experiência adquirida, se o prefeito e seu secretariado quiser ouvir, nós podemos juntos traçar planos de trabalho visando o bem-estar e a qualidade de vida da população de São Carlos. Registro a presença do vereador Bragato e o próximo vereador inscrito para a discussão do projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2014-2017, vereador Ronaldo Lopes, até 10 minutos, por favor. Senhora Presidenta, aqui desta audiência pública, muito boa tarde. Boa tarde. Júlio César Pereira, secretário permanente de gestão, companheiro aqui da Câmara Municipal, companheiro Catarino, Bragato, Alberto, os demais membro aqui do governo presente, o Adão Geraldo, sempre presente aqui nas nossas audiências e sessões. Eu trouxe esse calhamaço aqui de papel, na verdade é uma cópia do PPA, né, que é para ilustrar bem a população que nos assiste, né, do que se trata, né, o PPA, esse projeto de lei que está na casa e que deverá ser votado. Essa audiência pública tem o objetivo, inclusive, de esclarecer e tirar as dúvidas. E aí,
Eu vou pegar só exemplos, né? E eu começo, na verdade, faço até um questionamento, porque quando eu pego aqui na página 23, que fala da Secretaria Municipal de Infância e Juventude, nós, na 24, que vem logo a seguida, fala, por exemplo, da criar e implementar o segundo Conselho Tutelar. E aí tem aqui índice, é uma pergunta, índice o número que tem hoje, não é isso? Porque você parte de onde tem para o que, para qualquer meta durante 4 anos. E aqui está, no índice recente, está 0. Né? E não é, quer dizer, eu entendo que não é 0. Nós temos um conselho. Mesmo porque está criar e implementar o segundo conselho tutelar, né? E em pleno funcionamento. E aí, coloca, inclusive, quer dizer, previsão da evolução dos indicadores para o exercício. Tá, 2014, 100%, 2015, 100%, está tudo 100% na verdade. Então, eu tenho dúvidas com relação à forma como está escrito, até mesmo para a gente aferir esses dados para que nós possamos votar e votar com tranquilidade. Um outro ponto, e aí, assim, vou pegar aqui a parte da economia solidária, por exemplo. Nós estamos falando em termos de cooperativa. Como o cooperativismo subentende, inclusive, que é um processo de economia solidária. Eu não estou entendendo por que a cooperativa, né, por exemplo, aqui, meta, né, quer dizer, 38, está dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia, quando, na verdade, nós temos um departamento de economia solidária. Eu não estou entendendo por que essa questão da cooperativa está dentro da ciência e tecnologia, quando, no meu entendimento, deveria estar dentro, quer dizer, da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, que é o departamento no qual pertence. Então tem algumas questões, e assim, foi rapidamente, sinceramente, foi há 15 dias que deu entrada na casa, né, Catarina? Há 15 dias aqui, e eu não detalhei, não olhei sinceramente a fundo, não estudei todo o PPA, assim, eu e a assessoria. No entanto, algumas questões, né, que interessam, por exemplo, para o mandato, que é a questão da infância e juventude, a questão da economia solidária, né, tem outras questões que me interessam muito, a questão da saúde, por exemplo, né, quer dizer, qual que é a meta para a saúde preventiva, os USFs, né, o que o governo de fato está pensando, quer dizer, de onde nós estamos partindo e qual que é a meta, né? Como disse o nosso secretário, este projeto tem que estar em consonância inclusive com o programa de governo, né? E dentro do programa de governo, por exemplo, tem as questões das UBSs, né? Dos médicos, tal, quantos médicos nós temos, qual que é a meta para daqui durante esses próximos 4 anos. Então, são questões que eu considero extremamente relevante, e eu particularmente enquanto vereador, eu vou ter que me apegar de fato a este projeto para poder embasar o nosso trabalho, né, de vereador, né, porque é fiscalizar e verificar todas essas questões. Então, eu, assim, além de estar na secretaria que eu não acho que é mais adequada, por exemplo, tem uma questão aqui, ó, implantação de novas cooperativas de coleta seletiva. Tá, aqui está certo, índice 1, índice futuro 4. Então, quer dizer que nós, aqui o governo municipal, o governo está pretendendo implementar 4 cooperativas. Então é muito complicado, porque já desmonta o princípio do cooperativismo. Desmonta. Porque no princípio do cooperativismo não é você aumentar a concorrência, você criar novas cooperativas. Criar cooperativas
cooperativas, sendo que nós já temos uma. Eu sou radicalmente contrário a essa postura de querer criar novas cooperativas. A gente tem que fortalecer a que tem. Fortalecer. E aí eu aproveito, nobre companheiro vereador e secretário, pediria para o nobre vereador dar um pulo, inclusive, na cooperativa que tem no nosso município, que está desde maio, de acordo com os catadores, sem a regularização do contrato dos caminhões, que é a obrigação da prefeitura para prestar serviço da coleta. É complicadíssimo, muito complicado. E aí é importantíssimo um projeto como esse, no meu entendimento, que a gente detalhe bastante, que estudemos bastante, porque está aqui o futuro da nossa cidade. E aí eu estou vendo que chegou aqui, pelo menos 4 conselheiros tutelares. Eu tinha abordado esse assunto ainda há pouco e vi aqui dentro dei o exemplo do conselho tutelar, que na verdade não parte de zero, nós temos um conselho, e aí para o futuro eu entendo que nós precisamos definir, se nós teremos realmente em 2014, qual que é a meta do governo. E aqui, de acordo com eu não entendi, porque no meu entendimento tinha uma falha, que a questão não é zero, nós temos um conselho. E aí tem, por outro lado, tem aqui a implantação do segundo conselho está prevista. Fala assim, tem uma parte aqui que fala criar e implementar o segundo conselho tutelar, uma parte, quer dizer, tem 0, depois 100%. Então, é mais esclarecimento que eu quero, inclusive, Júnior, que você pudesse, nesse sentido, puder esclarecer para nós. Por enquanto é isso, meu querido. Consulto os vereadores, se mais algum fará discussão ou questionamento ao secretário. Vereador Bragato, até 10 minutos, por favor. Vereadora Laide das Graças Simões, que preside a audiência neste momento. Secretário Júlio César Pereira de Souza, vereador junto a esta casa licenciado, exercendo como cargo de secretário, pessoas que nos acompanham, vereadores. Está em discussão na audiência pública desta casa o encaminhamento do plano plurianual para 2014-2017. O plano plurianual é uma previsão de médio prazo feito por uma gestão. No primeiro ano de gestão, vale pelos próximos 4 anos. Então, o plano plurianual feito neste ano vai valer de 2014 a 2017, os próximos 3 anos da atual administração e o primeiro ano de uma futura gestão. Nós vemos que existe, até por força de lei, o entendimento sempre de encaminhar a Câmara Municipal, existe um padrão estabelecido, um padrão legal de plano plurianual, como existe também as peças obrigatórias exigidas em lei, e o empenho da administração em poder prever quais serão as linhas mestras, quais serão as metas principais a serem seguidas pela gestão nos próximos 4 anos. Logicamente, é sempre um exercício de poder verificar a perspectiva de arrecadação que o município terá, para poder elaborar um plano de metas que seja condizente com essa perspectiva futura de arrecadação, de repasses do poder público. E nem sempre, quando se faz o levantamento de todas as aspirações das secretarias, e essas aspirações são encaminhadas em planos para o gestor municipal, nem sempre tudo isso cabe dentro da previsão orçamentária. Nós vemos uma previsão para os próximos 4 anos de custos, logicamente, previsão não é algo feito com exatidão, mas busca-se o mais próximo possível os
próximos 4 anos, 105 programas a serem trabalhados nos próximos 4 anos, em torno com despesas na ordem de 2 bilhões 690 milhões 33 mil 857 reais e 66 centavos. Mesmo considerando o valor médio de arrecadação, né, dos próximos anos, naturalmente é um exercício que se faz dando uma certa proximidade de quanto mais ou menos o município disporá de recursos nesse próximo período. Muitas vezes esses recursos não cabem, na verdade, porque não são apenas os 105 programas que serão executados. Tantas outras despesas, tantos outros compromissos, precatórios, processos e tantas outras demandas que não são programas de governo, mas obrigações de governo, que não permite que este valor seja real na execução orçamentária. Muito longe disto, 2 bilhões e 600 milhões de reais seria, com uma arrecadação bastante profícua, né, o total praticamente arrecadado nos próximos anos, o que não poderia ser totalmente destinado para 105 programas de governo. Mas é um exercício. O que eu tenho visto, não só em São Carlos, como na grande maioria dos municípios, é que se faz o molde, por obrigação manda para o Poder Legislativo, isso acontece nos municípios, acontece nas assembleias estaduais, acontece também no Congresso. E depois da execução, aí vamos ver o que vai acontecer, porque muito longe do que é previsto, na verdade, é o que realmente é executado posteriormente. E isso não passa, infelizmente, pela participação coletiva de uma cidade. Normalmente o trabalho ele fica restrito às ações internas, às pessoas que dirigem as secretarias. Nós vimos nesses dias a presença de alguns deputados estaduais nesta casa, tratando do orçamento do ano que vem, fazendo audiência pública regionalizada, são 21 audiências públicas. São Carlos, aqui na Câmara, foi feita ontem, no dia de ontem, na parte da manhã, até um pouco depois do horário do almoço, e vão ser levados. Os próprios deputados estaduais comprovavam ontem que, embora eles façam esse exercício, viajem pelo estado todo, façam levantamentos e apresentem no orçamento, na prática o que acontece é que depois não tem a execução daquilo. Então ontem nós fizemos um exercício, associações, entidades de várias cidades estiveram aqui, vereadores de São Carlos participando, muitas propostas colocadas, levadas para o orçamento do Estado ano que vem, que nós temos, infelizmente, por experiência dos últimos 8, 10 anos, absoluta convicção de que quase nada vai ser realizado de tudo aquilo que a população demanda. Mas é importante que aconteça. Então eu acredito que não vai ter plano plurianual ano que vem, elaboração, não vai ter nos próximos 4 anos, é esse, que vai valer por 4 anos. Daqui 4 anos vai ter outro para mais 4 anos. É importante que talvez na próxima gestão, seja lá quem for, faça um trabalho prévio durante o primeiro ano de governo, que é o tempo de se fazer o plano plurianual, mas de chamar a sociedade para participar. Se na Assembleia os deputados sentem que esse é o caminho, muito mais direto é o contato do Legislativo Municipal com a população, porque dificilmente um cidadão encontra um deputado na rua, mas vereador pode encontrar 3, 4 no mesmo dia. E se vier na Câmara, encontra mais ainda. Então o contato mais próximo da população é o Legislativo, é o contato com o representante da Câmara Municipal. Então o Executivo, que não tem essa mesma proximidade no dia a dia, porque o Executivo tem as suas tarefas peculiares de administração, de gabinetes, ele precisa, na verdade, criar os mecanismos para
para que as instituições participem da elaboração, para que os conselhos sejam participantes, sejam ouvidos, para que as instituições sejam ouvidas, para que as entidades representativas sejam ouvidas, para que a população, o cidadão, mesmo que individualmente, tenha oportunidade de comparecer e dar sua opinião, de dar sua participação, de dar suas ideias, e esses planos deixem de ser elaborados tecnicamente apenas, mas que sejam também fruto da participação da população, dos segmentos organizados e depois transformados tecnicamente e enviados para avaliação da Câmara Municipal. Teremos muito mais respaldo se a Câmara, o Executivo, junto com a sociedade organizada, pudesse levar à frente um plano plurianual conjuntamente discutido. Nós tivemos 10 meses para fazer isso e vamos discutir e votar um plano plurianual que, até onde eu pude perceber, não teve nas condições ideais essa participação. Não tira o mérito do plano. Com certeza foi trabalhado por pessoas que, na sua atividade, na sua secretaria, têm contato com os segmentos, têm contato com a cidade, têm contato com os meios representativos. Mas pode ser ampliado isso. E seria muito importante que o fosse. Para finalizar, senhora presidente, como foi dito aqui anteriormente pelo vereador que me antecedeu, sobre a questão do Conselho Tutelar, nós estamos com uma enorme necessidade de ampliarmos, mas nós precisamos ampliar mais do que a quantidade do Conselho. Nós precisamos ter mais com um ou dois conselhos tutelares funcionando, com certeza. Mas o próprio único conselho que existe não tem tido, por parte da administração, as condições necessárias para poder exercer bem a sua função, como manda a lei. Existem, inclusive, adequações a serem feitas, porque trabalham e, como trabalhadores, merecem, como em outras cidades já acontece, ter o reconhecimento profissional da sua ação. Além disso, as próprias condições de trabalho, de instalações, está muito aquém, muito abaixo, muito precário para que se cumpra com toda a demanda que existe sobre esses conselheiros. Então, além da ampliação que está prevista no plano plurianual, é preciso que se coloque as condições favoráveis, se dê as condições ideais para que esse conselho que já existe funcione e possa aí sim multiplicar outros conselhos, mas não outros conselhos também sem condições, outros conselhos com boas condições como esse deve ter. Muito obrigado pela atenção. Próximo vereador inscrito para a discussão do processo, vereador Freire. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal do conselho, imprensa, na verdade a minha pergunta é simples, né? Minha preocupação é com a diminuição no orçamento da questão do recurso da saúde, né? Eu queria perguntar ao secretário se nesse plurianual, se está previsto nos próximos 4 anos essa redução, ou se existe algum investimento a maior, né? Inclusive, tivemos uma reunião na Santa Casa, nós queremos saber, porque no orçamento parece que estão tirando 9 milhões, não é isso? Da saúde. E queremos saber do secretário se isso se confirma, e no plurianual como é que isso está para os próximos 4 anos. E também se está no plurianual alguma previsão de uma ajuda maior à Santa Casa. Apenas isso. Consulto, senhores vereadores, se mais algum vereador vai fazer uso da tribuna para questionamento. Vereador Penha, pelo tempo de até 10 minutos, por favor.
presidente. Estamos chegando agora da Santa Casa com o vereador Dé, alguns vereadores. Eu não comentarei nada sobre a PPA especificamente, mas deixo registrado aqui a necessidade urgente, senhora presidente, de providências junto à Santa Casa e providências efetivas, né? Nós estamos sentindo que vai entrar em colapso o sistema da Santa Casa e é uma preocupação muito grande. Nós tivemos a Alvander da Prefeitura também passando, eles estão se reunindo lá semanalmente, mas estamos pedindo aí a uma composição urgente nesse sentido aí, porque nós vamos chegar num colapso da saúde, com certeza, se já não está acontecendo, né? Então, só quero registrar aqui a nossa preocupação, vereador Bragato, com relação à tomada de atitudes mais efetivas nesse sentido, né? E sair apenas do planejamento. Já está desde fevereiro essa discussão e não tem uma resolução efetiva disso aí, né? Então, é preocupante, senhora presidente. Então eu peço aqui uma observação assim da urgência de se resolver realmente esse problema, de sentar o executivo, a Santa Casa e todos os órgãos envolvidos e apresentar uma resolução prática. Caso contrário, eu acredito que nós teremos problemas seríssimos da saúde aqui em São Carlos. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, solicito ao senhor secretário se já vai passar o período de respostas. É só o segundo da população. Quero abrir então para os presentes aqui, a população representada. Se mais alguém vai fazer algum questionamento, por favor. Representando o Conselho Tutelar, fará uso da palavra pelo tempo de até 10 minutos. Olá, boa tarde aos presentes. Em nome de Dalaide, presidindo essa sessão, eu cumprimento todos os demais vereadores. Não preparei fala, não preparamos fala nenhuma, a gente ficou sabendo da audiência sobre o plano plurianual e da necessidade da gente participar desse debate, e por isso fizemos questão, tanto nós titulares que estamos aqui, quanto também temos suplentes do Conselho Tutelar, fazer parte desse debate, sabendo da importância da gente conseguir a implementação do segundo conselho na cidade. E aí a nossa pergunta, que demanda uma resposta, senhor secretário, uma resposta concreta, é se de fato esta administração, diferente das outras que a cidade teve, vai finalmente abrir o segundo conselho tutelar ou vai continuar tendo um descaso conosco, que somos, tanto quanto vocês, representantes da população. Nós estamos lá porque pessoas votaram na gente. E a gente precisa responder à população. E essa resposta se dá por meio do trabalho. Agora, como é que nós podemos trabalhar dignamente se somos 5 conselheiros numa cidade de 230 mil habitantes? Não é possível. Então, que nós não fiquemos atrasados no tempo e que a gente consiga avançar como cidades que, equiparadas ao número da nossa população, já possuem há anos o segundo conselho tutelar, como Araraquara, que esta semana a Câmara de Araraquara recebeu do Executivo um projeto de lei que garante os direitos trabalhistas dos conselhos tutelares. São direitos do trabalhador, que São Carlos não tem garantido. É vergonhoso. Vergonhoso para uma cidade que se diz capital da tecnologia não ter direito do trabalhador garantido. Então não é mais admissível. E a gente precisa dessa resposta para saber também como nós iremos agir. Só isso. Por gentileza, eu queria só que você desse seu nome completo e o local por causa da ata, para constar na ata. Meu nome é Marisa Demarzo, eu sou conselheira tutelar. Obrigada. Obrigada. Mais alguma pessoa inscrita para falar ou interessada em questionar? Não havendo mais ninguém,
eu solicito ao secretário que se pronuncie, então, por favor, diante de todos os questionamentos feitos, tanto pelos vereadores, como pela representante do Conselho Tutelar. Queria até repassar o meu boa tarde, saudar os vereadores novamente, para saber todos que estão presentes, vereador Bragato, vereador Penha, vereador Ronaldo, vereador Freire, o Rodson, vereador Dé, e vereador Lineu, Catarino, Penha, enfim, todos os vereadores, a vereadora Laide, e essa Câmara eu faço orgulho de destacar que eu continuo vereador também, e vim daqui com o maior orgulho, e tenho orgulho de ser representante da população também de uma forma diferente. Eu vou tentar, de uma forma simples, falar do que foi colocado por cada um dos vereadores. Primeiro, respondendo ao vereador Ronaldo. O vereador Ronaldo também entrou em relação ao assunto do segundo conselho. Vereador, eu vou discordar algumas coisas que o senhor colocou em relação ao plano plurianual. Está aqui há mais de um mês, não foi uma semana atrás que chegou. Tá bom? Só para a gente se localizar. Não, porque nós temos prazos legais e a gente, né, procura cumprir os prazos legais e o PPA está aqui há mais de um mês. Em relação à economia solidária, o senhor tem razão. Agora, eu só quero consertar o trechinho da fala de Vossa Excelência, que em relação às cooperativas não é intenção de abrir novas cooperativas, são pontos, talvez de uma forma, o secretário do Meio Ambiente, que na verdade Ciência e Tecnologia tem um departamento, uma coordenação dentro dessa pasta do Meio Ambiente, e na verdade o secretário quis dizer que a cooperativa, sim, valorizar uma cooperativa e vários pontos, não são 5 cooperativas, 5 pontos que tem a ligação com essa mesma cooperativa. Esse tem sido a nossa fala, nosso entendimento, e o secretário tem se colocado nessa questão. Está dentro da pasta Ciência e Tecnologia, porque lá tem a coordenadoria do meio ambiente dentro dessa pasta. O segundo conselho municipal, vereador, quando o senhor colocou que está zero, é em relação ao segundo. Então está zero de iniciativa, porque é o segundo. Nós estamos falando do segundo conselho tutelar. Dentro do PPA, quem estudou e viu, está que em 2014 teremos 100% de implantação do segundo conselho tutelar. Agora, uma coisa eu vou deixar bem claro. Olha, por tudo que a gente vê, não tem como falar que esse governo não valoriza o servidor público. Nós temos o maior aumento da história do servidor dos últimos anos. Então, valoriza o servidor público. Agora, a implantação está no PPA, que em 2014 faremos 100% de colocar em prática o segundo conselho tutelar. Isso está aí no PPA, é documento, é compromisso do prefeito em fazer isso. A gente valoriza o servidor público, sim, colocamos à disposição do conselho tutelar, sabemos das dificuldades, mas eu gostaria de lembrar, principalmente ao conselho tutelar, que esse orçamento que nós estamos trabalhando é um orçamento que não foi feito por nós. Nós ainda estamos trabalhando com o orçamento do governo passado. Há essas dificuldades. Há essa dificuldade. Então, o Conselho Tutelar, e não só o Conselho Tutelar, todos os servidores, o que a gente puder fazer para valorizar, e tem feito, é nosso intuito do prefeito municipal, vai ser feito. Implantação do segundo Conselho Tutelar é a nossa obrigação, nós temos que fazê-lo. Sabemos da necessidade, e também sabemos do trabalho que o Conselho Tutelar realiza na cidade de São Carlos. Como é difícil esse trabalho. Lidamos com situações de risco a todo tempo. Eu quero dizer que eu estou totalmente solidário a esse trabalho do Conselho Tutelar. E podem contar com a minha contribuição para que isso aconteça. Em 2014, colocamos um orçamento para que o segundo Conselho Tutelar venha a fazer o seu trabalho e com condições do qual merece. Como eu disse, a cooperativa, vereador Ronaldo Lopes, na verdade, então, seriam pontos específicos na cidade, mas uma mesma cooperativa e valorizar a cooperativa que temos. Tem razão. Não, pode questionar. Na verdade, interessante, todos os vereadores sabem disso, isso aqui é um debate para que a gente possa aprimorar. Se dizer assim, eu cheguei e estou há 10 meses na secretaria, vereador Penha, nós cometemos erros, sim, acertos bastante também, mas nós queremos acertar, nós queremos melhorar. Por
Entendemos que é importante essa participação da população, os vereadores que têm nos ajudado, os secretários envolvidos no processo, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas do São Carlense. Aqui a gente não está discutindo partidos, nós não queremos discutir isso, nós queremos discutir a qualidade de vida do São Carlense. Por isso que é importante a participação de todos. Secretário, na verdade, assim, tem vários índices aqui, e eu só quero, quando eu falei do índice futuro, está aqui, meta, implantação de novas cooperativas de coleta seletiva, número de cooperativas. Aqui estava correto, de acordo com aquela dúvida que eu tinha. Entendi. Está aqui. Índice unidade, índice recente 1, índice futuro 4. Na verdade. Então, aqui. Eu entendi. Tá, quer dizer, não é os pontos. Os pontos a gente está falando de. Tem um lugar aqui que é contratação de caminhões e para carregadores. 15. Na verdade, não, eu entendi. Vereador, eu entendi. O senhor tem razão, às vezes, a forma que foi colocado. Mas a ideia é ter pontos de referência. Pegamos a cidade de São Carlos, dividimos em pontos estratégicos e ter um ponto de cada cooperativa. Então o senhor está afirmando que, na verdade, esse 4 aqui não é que foi um equívoco. Não são 5. Não é criar 4. Não é criar 5 cooperativas. Nós temos que ter pontos estratégicos para atender a demanda. Então esse aqui a gente pode corrigir tranquilo. Então, não tenha dúvida, nós podemos corrigir. Na verdade, o plano plurianual, como o vereador Bragato bem colocou, são números que nós não sabemos a realidade. Se é isso mesmo, mas aproximado. O vereador colocou muito bem. E eu vou além, vereador. Essa casa é responsável pela implantação de novas leis. Eu acho importante o que o senhor colocou. Não sei se o senhor deve ter se atentado com a informação que o senhor deu, e o que o senhor propôs é importante. O primeiro ano de gestão, eu acho que seria um ano para a gente discutir com a sociedade, com os vereadores, todos os secretários, o que a gente faria a partir do segundo ano de administração. Porque o primeiro ano é como eu disse, cometemos erros, sim, mas erros tentando acertar. Mas tem muito acerto também. Eu acho que se tiver essa cooperação, naquilo que eu acredito que é uma gestão cooperada, a Câmara Municipal, a Prefeitura e seu secretário, toda a estrutura do Executivo, e mais a população, para a gente fazer com que o resultado disso seja o melhor para a cidade, para todos nós, para as nossas famílias. Então eu penso que é uma ideia bastante interessante, vereador Bragato, que eu gostaria que o senhor continuasse com isso, que o primeiro ano de mandato é um ano, por exemplo, o que aconteceu agora. Nós estamos vindo de 12 anos de uma gestão, de uma forma de administrar, agora se passa para outra forma e tem a adequação. Nós temos os acertos, que nós tentamos fazê-lo o mais rápido possível, mas sabemos da dificuldade. Na verdade, assim, eu queria só pontuar, porque aqui nós não estamos nem discutindo as questões de 2013. Nós estamos discutindo, na verdade, qual que é a previsão para, inclusive, os próximos 4 anos, 2014 e 2017. É verdade. Então é só para a gente, na verdade, assim, quais são a meta, na verdade, do atual governo, inclusive para outro governo que pode até não ser dos atuais governantes. Então, assim, aí eu só queria pontuar isso, porque na verdade se discute, não é nem as ações deste ano, mas, mas nós não podemos esquecer, vereador, que nós estamos trabalhando quando a demanda do Conselho Tutelar legítima fala que nesse ano da implantação, eu estou querendo colocar as dificuldades, mas o objetivo do governo municipal já está estabelecido no PPA, a implantação segundo o Conselho Tutelar, e não só a implantação, é valorização sim, continuar valorizando o servidor público, dar condições de trabalho, não só para o Conselho Tutelar, outras secretarias que sofrem também. Nós temos que buscar soluções para os problemas. Agora vir aqui falar que não tem problema, não vou fazer isso. Não vou vir contar a história. Eu não vou desenhar um cenário que não existe. Eu não vou vir aqui falar de uma cidade virtual. Nós temos que falar da realidade. A realidade de São Carlos é o que a gente fez e está fazendo com o orçamento. Mas precisamos da ajuda de todo mundo. Eu insisto na gestão cooperada. A participação do Executivo, da Câmara Municipal e de todos os munícipes, para que a gente possa fazer a diferença. Afinal de contas, o gestor passa, o servidor público continua, a cidade continua. E tudo que fizer de bom para a nossa cidade. Pois não. Eu gostaria, Júlio, secretário, se tem alguma previsão na PPA e no próprio orçamento
nós recebemos o orçamento aqui e nós tivemos no dia 5 de julho uma audiência pública, onde o prefeito se comprometeu perante 200 deficientes da criação da secretaria e tal. Nós recebemos aí, eu sei que é o início de tudo ainda, o orçamento para o ano que vem, sem nem citar a questão da secretaria ou qualquer recurso para os deficientes. Eu gostaria de saber se tem alguma informação que não seja do orçamento, que não consta, né, a criação da secretaria. Vereador, é importante o senhor ter falado isso. Nós sabemos que nós vamos votar o orçamento, a questão de emenda, né? Compete ao executivo algumas ações. O compromisso do prefeito é valorizar, sim, e apoiar. Eu disse para o senhor, a nós, ali na secretaria, que, na minha opinião, pelo menos um departamento específico tinha que ser criado. Talvez uma secretaria, ou manipular, remanejar o orçamento para que se crie essa secretaria. Mas, de início, pelo menos um departamento, como o senhor, nós conversamos, para que possa atender essa demanda. O senhor colocou que o prefeito fez esse pronunciamento em certa ocasião. Eu acho que ele tem esse entendimento, me disse também que tem a intenção de fazer isso e vai fazer. A secretaria, não o departamento. A secretaria, que foi como ele conversou com o senhor. Entendi. Eu penso que no mínimo, eu tenho esse problema na minha família, já disse ao senhor, nós precisamos pelo menos um departamento que funcione. Agora, quando a gente fala em departamento, um departamento bem estruturado, ele tem peso. Tudo que se faz com dedicação, acontece. Um departamento com toda a estrutura. Eu vou te dar um exemplo de departamento ligado ao vereador Laide, que é de proteção animal. Um departamento funciona. Entendeu? Então, um departamento bem equacionado, com recursos para se trabalhar, também eu tenho certeza que nossas famílias vão agradecer. Mas, como o senhor disse, tem esse compromisso, o senhor vai sentar com o prefeito e espero que no próximo ano a gente tenha a secretaria. Aproveitar que o vereador Pinha fez a observação, ele falou de um colapso da saúde em relação ao que ele esteve na Santa Casa. Nós estamos preocupados também. Nós temos a preocupação. Mas esse colapso não é desses 10 meses de governo, não. Esse colapso vem no decorrer dos anos. Né? Agora, nós temos que buscar soluções. O colapso não veio no governo Altomani. O colapso vem há algum tempo. A dívida da Santa Casa. Mas, olha, nós estamos fazendo de tudo para buscar solução. Veja o exemplo das cirurgias eletivas. Já passamos de 3 mil, vereador Lucão. Nós estamos buscando a solução do problema. Agora, há de ter o envolvimento da Câmara, como está tendo, quando votou primeiro essa suplementação nas cirurgias eletivas. Passou a Câmara Municipal, todos os vereadores fizeram um repasse do 10º para Santa Casa. O prefeito também se empenhou e garantiu mais 10 leitos de UTI. Então tem que ter esse comprometimento. Temos que bater no governador do estado, como eu estava ontem, e buscar recurso. O governo federal não importa. Não importa qual partido, nós vamos para Brasília, vamos no governo do estado, nós temos que buscar recurso. É esse o objetivo. Agora, a situação da Santa Casa é crítica, sim. Agora nós temos que nos unir, para buscar soluções para o problema. Eu queria dar boa tarde à vereadora Cidinha, ao vereador Lucão, presente nessa audiência. O vereador Catarino fez algumas considerações. O vereador Roselei, também presente na sessão, nessa audiência pública. O vereador Catarino falou que ele queria um PPA mais não tão resumido como eu fiz. Eu fiz só para abrir o que é o PPA, que todos sabem. Eu quis explanar, sintetizar o formato. Mas o processo, o vereador, por favor, o processo está aqui? Põe aqui para mim, por favor. Para a população entender o que é o PPA também, para ver de forma física. Então não é... O PPA não é sintetizado, eu fiz apenas uma apresentação. São milhares, deixa eu ver, centenas de páginas, que cada secretaria traz para a Câmara Municipal para que possa ser avaliado. Então, é bem complexo. Nós temos aqui itens, como o vereador falou, do Conselho Tutelar, das cooperativas, de algumas implantações que a gente pretende fazer. Então, é bem complexo o PPA. Mas eu também volto a bater na tecla de que a gente precisa de mais discussão com a população.
E o primeiro ano, eu acho que não seria o ano ideal para que a gente faça isso, não. Devia juntar as informações, saber o que acontece, para que a gente possa, juntos, fazermos algo melhor para a cidade de São Carlos. O vereador, então por isso eu quero dizer que tem anexos no PPA. Então é muita informação. E cada secretário pega toda a sua equipe e se debruça em cima do PPA para que ele possa apresentar algo concreto, algo palpável. Em relação ao vereador Bragato, o vereador tem razão, é o que eu estou falando, nós precisamos discutir mais. O PPA é uma forma de a gente tentar prever alguns acontecimentos. Mas, por exemplo, o que a gente não pode é imaginar algo, superestimar algo. A crítica que eu faço em relação ao passado, o orçamento é superestimar algumas coisas. Por exemplo, nós tivemos, quando fala em educação, o vereador Freire me perguntou, o orçamento passado, desse ano vigente, nós teríamos um gasto com a saúde em torno de quase 200 milhões de reais. Na verdade, nós não vamos chegar a 170. Porque superestima os recursos federais. Vê a dificuldade, vereador Bragato? Uma diferença de 30 milhões da saúde, 40 milhões da saúde? Então nós não podemos superestimar o orçamento. Então, na verdade, quando se diz que nós estamos cortando recursos da saúde, é uma inverdade. Nós aumentamos em 10% recursos de fonte 1, de fonte do município, em relação ao orçamento da saúde. Em 10% nós aumentamos a saúde. O que nós fizemos é não superestimar o orçamento. Eu não posso colocar para a população, para os vereadores, que eu vou ter uma receita de 200 milhões com a saúde e eu tenho 160. Porque eu superestimo os recursos vindo do governo federal. E o que nós fizemos no orçamento? Ter coerência e bom senso, senhores vereadores. Por quê? Nós somamos todos os programas do governo federal e todos os subsídios que todo mundo conhece e fizemos montante do valor real da saúde. Agora me perguntam, Júlio César, será que podemos aumentar os recursos para a saúde? Buscar mais? É óbvio. Nós temos que ir em Brasília, nós temos que ir em São Paulo, nós temos que buscar recursos. Mas eu não posso, eu acho equivocado quando se superestima o orçamento. Nós temos que colocar a realidade. Para que a gente possa, de 200 milhões orçados no orçamento de 2013, nós não vamos chegar a 170. Então são 30 milhões de diferença. Uma diferença considerável. Com 30 milhões a mais na saúde, vocês sabem o que a gente pode fazer? Resolver o problema da Santa Casa. Então, o que a gente fez? Tornar o orçamento real. Tiramos essa superestimar o valor do orçamento, a gente não quer mais, e fizemos algo real. Isso que aconteceu em relação à saúde, quando diz que algo foi cortado da saúde. Então o que nós cortamos, não é que nós cortamos o investimento de saúde, nós deixamos de superestimar o orçamento. Falar a real situação do orçamento. Nós temos que tentar fazer um orçamento coerente. Foi isso que a gente propôs em relação à saúde. Para você ter uma ideia, vou mais além. No orçamento de 2013, o gasto com a saúde seria em torno de 26%, vereador, do orçamento. Nós colocamos quase 28%. Então nós estamos aumentando em relação ao orçamento total. E são de fonte 1 de recursos da prefeitura, nós estamos aumentando em 10% os valores do orçamento em relação à saúde. Oi? Não, pode perguntar. Pode, não ter problema. Boa tarde, secretário Júlio César, presidente Laide, colegas vereadores, população aqui presente. Falando em orçamento estimado, acho que o senhor está coberto de razão naquilo que diz a segurança para se projetar o orçamento. Mas eu tive verdade disposição e verifiquei o orçamento da educação, principalmente os recursos do Fundeb, esses estão, ao meu ver, abaixo do estimado esse ano. Então é só uma observação. Por exemplo, esse ano nós temos uma resolução do governo federal, emitida no dia 22 de dezembro de 2012, que neste exercício nós vamos receber 49.800.000 reais. E no orçamento que foi mandado para casa agora, ele veio estimado o mesmo valor, sem 1 centavo de acréscimo. E vale lembrar que há um acréscimo do Fundeb por conta de um programa do governo federal que chama Brasil Carinhoso. Todas as crianças de 0 a 3 anos de idade que estão contempladas pelo programa Bolsa Família, o governo federal repassará um acréscimo de 50% em cima do estimado. Ou seja,
o município receberá mais do que de fato foi estimado, e esta casa já aprovou este ano um superávit, um crédito adicional, em razão dos 25% do Fundeb do ano anterior. Então, é uma coisa que eu fiquei sem entender. Lógico que o prefeito pode depois abrir um crédito de novo, mas aí só fazendo uma lembrança que no caso da educação, o orçamento está abaixo, de fato, do que deve vir da fonte 5, da fonte do Fundeb em especial. Uma outra coisa que eu observei no orçamento é que nós pulamos de 8 milhões na Secretaria Municipal de Administração para um valor de 67 milhões de reais. Eu gostaria até de fazer a pergunta, porque quando fala que tirou 9 milhões da saúde, eu fiquei imaginando, acho que o prefeito fez uma coisa até interessante de se fazer, agregar toda a folha de pessoal na Secretaria de Administração. Mas no caso da saúde, eu fiquei um pouco assim reticente, até porque o recurso é carimbado e os recursos da saúde devem ser empregados na área da saúde. A mesma coisa da educação. Embora na educação, eu observei que não foi mexido, até para proteger, de fato, para defender que os recursos da educação sejam onerados na folha de pagamento da educação. Então, eu faço a seguinte pergunta: se de fato houve essa, não vou dizer manobra, mas esse ajuste para que a Secretaria de Administração, de fato, administre os recursos de todo o pessoal da Prefeitura. É isso. Vereador, muito boa tarde, e cumprimentar novamente. O senhor fez a pergunta e deu a resposta. Se o senhor entendeu, o senhor deu a resposta. Quando o senhor usa o verbo deve vir, em relação à educação, deve vir, o projetado esse ano é recurso, deve vir recursos a mais do que foi apresentado. A gente sabe, o senhor sabe muito bem disso, que não há, se a gente apresenta um valor como foi apresentado, depois há um superávit de arrecadação do governo federal, não há problema nenhum. Agora, eu acho que não é um problema a gente determinar o valor, ser o mais real possível. Pra você ter uma ideia, vereador, nos últimos 4 anos que eu estive vereador nessa casa, a diferença de orçamento é em torno de 14%, 17%. A menos. E eu na Secretaria de Planejamento e Gestão, foi algo que eu condenei, vereador Bragato. Eu quis chegar o mais próximo da realidade. Agora, se nós conseguirmos mais recursos, melhor ainda. Nós temos que fazer essa diferença, o senhor tem razão. Em relação à gestão de pessoas, qual foi a nossa preocupação? Que a secretaria, hoje ocupada pela doutora Helena, tenha essa autonomia de estar com a folha de pagamento na sua secretaria. E foi isso exatamente que eu entendi quando eu estudei o orçamento. É isso mesmo. Mas a pergunta é: os funcionários da saúde e da educação estão alocados nesses 67 milhões? Estão alocados 67 milhões. Mas isso não pode ocorrer num equívoco, até porque os recursos da saúde, eles estão garantidos que são aplicados na folha de pagamento nos funcionários dentro da saúde. Dentro da saúde. Então, dentro da saúde. Quando o senhor falou... Porque de fato, só para deixar claro, o pessoal está falando em 9 milhões na folha de pagamento. Na realidade, se pegar o orçamento que foi apresentado aqui nessa casa, em setembro de 2012, certo? O prefeito, ele majorou, na verdade, ele transferiu 9 milhões de reais para a saúde no mês de dezembro. Ou seja, então nós tínhamos um orçamento de 188 milhões e o prefeito majorou 9 milhões, indo para uma totalidade aí de 198, 197 milhões, mais ou menos. O orçamento desse ano, na realidade, ele veio 21 milhões menor. Aí eu fiquei imaginando, será que o prefeito pegou os funcionários da saúde e está alocando na Secretaria de Administração? Então é só essa observação que eu estou fazendo, para que não incorra aí, de repente, no índice está certo, que a saúde aqui em São Carlos aplica, historicamente, muito mais do que o limite constitucional. Talvez teríamos essa garantia. Mas é só uma dúvida que eu quero, na verdade, para me votar com segurança na LOA, no orçamento 2014. Vereador, olha que exemplo fantástico que eu vou dar para os vereadores, senhores vereadores, para toda a população que nos acompanha, senhora presidente. Para a gente entender o que a Prefeitura Municipal, através do planejamento, todas as suas secretarias quiseram fazer. Vereador, na saúde, eu vou falar para o senhor da posição inicial 2012, vou falar em relação a 2012, depois eu entro em 2013, está vigente. Em 2012, o orçamento, a posição inicial, o orçamento da fonte federal para a saúde, foi previsto que nós receberíamos, 2012, para a saúde, 89.255.000 reais. O repasse realizado, vereador,
foi de 55 milhões em 2012. São quase 45 milhões a diferença. Isso é só do governo federal. Vou falar para o senhor de 2013. O orçamento desse ano foi estimado que os recursos do governo federal para o município de São Carlos seriam de 97 milhões. Nós realizamos até hoje, nós estamos quase no final de outubro, vereador Bragato, 35 milhões. Isso realizamos disso, porque o recurso que veio foi 35 milhões. Nós vamos chegar no máximo, vamos ser otimistas, recurso do governo federal em 60 milhões. São quase 40 milhões de novo. Previsto e não tem o dinheiro. Então nós não tiramos dinheiro da saúde, eu estou falando que nós aumentamos o investimento de saúde, fonte 1, aquilo que é do imposto do cidadão, que nós temos certeza. Agora, trabalhar com imaginação, imaginário e superestimar o orçamento, é difícil para a gente administrar a cidade. Nós temos que ser real. A minha intenção, e de todos nós, da Câmara e da Prefeitura Municipal, é chegar a 300 milhões de saúde. É isso que a gente quer. Mas nós somamos todos os programas, tudo que vem para a saúde, em relação ao governo federal, e o valor que nós chegamos foi esse. Então não estamos cortando nada da saúde, pelo contrário, nós estamos investindo mais, e 10% de fonte 1, de recursos próprios, só que tem outras coisas também. Por exemplo, tem obras, a UPA da Santa Felícia está sendo entregue, agora esse ano ainda. Então nós vamos precisar mais de recursos do governo federal para parceria para o convênio e construir o hospital de escola, a mesma coisa. Então é um reajuste, mas de forma alguma e será implicado em corte de serviço da saúde no município de São Carlos. Pelo contrário, nós estamos aumentando e temos que buscar mais recursos. Eu acho que o senhor tem razão quando diz na segurança, tá? De fazer o orçamento estimado, o mais próximo possível do realizável. O que ocorre muitas vezes, eu digo isso até com muita segurança, secretário, vereador, colega nosso aqui, é que assim, eu vou dar um exemplo para o senhor, isso eu não tive a oportunidade de verificar, até porque a peça orçamentária ela veio de forma muito genérica, então não dá para saber de fato se está embutido no orçamento as creches que o prefeito disse para a sociedade que já está conveniada. Não tem previsão orçamentária lá, não é que não tenha, deixa eu falar corretamente aqui, não há disponibilidade para a gente verificar isso, tá? Então, seria muito importante que ficasse garantido. E que normalmente, eu vou dar um exemplo para vocês, o ex-prefeito Oswaldo Barba angariou, assinou convênio para a construção de 12 creches do município de São Carlos. Conseguiu-se realizar 3, os recursos chegaram no município para as 12 creches. Algumas já estão em andamento, o prefeito terá a oportunidade de inaugurar agora, mas a previsão orçamentária estava ali no orçamento, havia uma previsão, tá? Porque uma coisa é o orçamento, outra coisa é o financeiro. Lógico que na questão dos recursos federais, você tem uma previsão, você não onera o orçamento de forma alguma. Você não pode fazer uma obra se não tem financeiro. Então, quando está conveniado, é uma previsão possível e praticamente realizável. O que pode ter alguns encontros de informação, uma falta de atender um documento, às vezes o prejuízo numa licitação, no sentido de conseguir realizar, tem um atraso das obras. Isso pode ser reprogramado para os próximos orçamentos. Mas não prever no orçamento pode sim trazer um prejuízo à população, porque às vezes pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses para passar aqui na casa, dependendo da envergadura do projeto. Então, só chamo a atenção para isso, para que a gente tenha, até antes da gente votar o orçamento, essas peças com memória de cálculo, de repente, para a gente saber de fato aquilo que está garantido e contribuir para o acerto do governo, para o acerto da cidade. Tá? Então, acho que isso é uma dica para que a gente tenha, de fato, uma boa realização, uma boa previsão orçamentária, não que vocês não fizeram, mas para a segurança do meu mandato, a segurança da casa, eu gostaria de ter esse acesso para que a gente possa discutir, de fato, com profundidade e expor para a população. De fato, vai sair a creche porque foi previsto, porque o dinheiro está ali, porque o convênio foi realizado. Tá? É a minha contribuição. Entendi. Vereador, qual prefeito em sã consciência vai deixar de fazer uma obra que foi conquista do outro governo? Não, eu vou dizer. O prefeito Barba fez realizações, não fez mais que a obrigação dele.
O prefeito Altomani não vai fazer mais que a obrigação dele de dar condições de atender a população. Agora, eu sou muito, e tenho dito isso até na imprensa, o pai da criança para mim pouco importa. Tem que cuidar e criar essa criança. Que tenha 15 creches, nós temos que ter estrutura para fazer isso. Na página 132, o senhor acompanha, o senhor pode ver melhor, em relação a esses programas, a implantação dessas creches, nós queremos mais creches, sabemos que há essa deficiência. Nós temos que buscar as soluções. Agora, eu sou muito tranquilo, vereador, o senhor sabe que eu fiquei 4 anos na oposição do governo, eu sempre fiz críticas positivas e fui buscar soluções. O primeiro convênio que o governo Bárbara fechou, vereador Bragato, com o governo do Estado, foi através do meu mandato de vereador, que eu fiz questão de ir lá. É buscar soluções. O dono da verdade não existe. Nós temos que acertar. Agora que o senhor, competente vereador, pode nos ajudar também, como todos os outros. Me permite uma parte, secretário? Eu voltei este ano para casa como vereador, fiquei 8 anos buscando outros trabalhos, e anteriormente, quando vereador na década de 90 a 2004, eu sempre defendi muito nesta casa o orçamento mais próximo possível, dentro de uma margem razoável que pode oscilar, mas o orçamento mais próximo possível da realidade. Por quê? Porque naquela época, historicamente, os governos tinham a prática de jogar o orçamento muito acima do valor real, porque isso dá uma flexibilidade muito maior de remanejamento orçamentário. Verdade. Porque por força de lei existe um percentual, 10% ou 15%, dependendo do que estabelecer a LOA, mas existe um percentual de remanejamento sem necessidade de autorização legislativa. Então houve um período lá atrás, que nem é dos últimos governos, muito antes, de que se jogava um orçamento superestimado, tinha-se uma flexibilidade absurda de remanejamento e anulava muitas vezes o legislativo numa prerrogativa importante de estar acompanhando os remanejamentos orçamentários. E a Câmara tem dado demonstração de altivez, não desse ou daquele vereador, não desse ou daquele partido. A unanimidade dos vereadores tem permitido a atual gestão, principalmente nesse primeiro ano, que o orçamento não é elaboração própria, o remanejamento sempre que necessário, sempre que solicitado, dentro dos parâmetros legais que esta casa tem analisado. Então, essa perspectiva do orçamento próximo da realidade é um avanço importante que eu acredito significativo trabalho se vocês realmente caminharem nesse sentido. Caminhar nesse sentido. Por outro lado, a subestimativa também não é boa, porque a exceção do dinheiro, quando ele está carimbado, a subestimativa, principalmente na parte 1, que é a parte do próprio município, ela acaba gerando depois adicional que fica solto. Ele fica para ser alocado e sem previsão prévia, sem o conhecimento da Câmara, sem o conhecimento de outras instituições. Então, é importante que não seja nem superestimado, nem subestimado, porque as duas vertentes trazem prejuízo para a transparência e para o uso do dinheiro. Então, é isso que eu gostaria de fazer uma referência. Só 2 questões que eu gostaria de ressaltar, como proposta mesmo, que a Prefeitura olhe com mais atenção a perspectiva de solução nesse caminho. Nós temos tido audiências públicas na questão da saúde. E ano após ano, nos últimos tempos, a participação do Estado junto ao município de São Carlos, como acontece em relação a outros municípios, é irrisória, quase nada no que diz respeito à saúde. 0,59% do recurso gasto em saúde no município de São Carlos vem do Estado. Outro ano, 0,46%, 0,49%, tem oscilado nessa faixa de 0,45% a 0,59%, o que é irrisório. É muito pouco pelo que São Carlos contribui de arrecadação junto ao Estado, que retorna, especificamente eu falo, na questão da saúde. Nós estamos, como muito bem disse o vereador Penha, hoje vários vereadores estiveram na Santa Casa e alguns assessores, numa reunião com a Santa Casa. Já não é a primeira, já tivemos outras reuniões com a Santa Casa este ano, e já esperávamos que houvesse alguns encaminhamentos por parte da gestão para resolver uma situação.
Porque, como Vossa Excelência muito bem disse, que não importa quem é o pai da criança, para a Santa Casa também não importa quem é o pai da criança. O que acontece é que o cidadão chega para ser atendido, ela tem um teto contratado, a demanda é maior do que o teto contratado, ela é obrigada e necessariamente faz o atendimento, extrapola o valor e não recebe. A Santa Casa, embora ela tenha convênio e a prefeitura, por força de contrato, de convênio federal, estadual, municipal, ela tem que pagar de acordo com o serviço prestado, essa é uma linha de chegar dinheiro na Santa Casa. Mas existem outras. E esse valor de déficit que existe poderia ser coberto por outras linhas. Porque a Santa Casa é uma instituição. A Santa Casa, ela é sem fins lucrativos. Como outras entidades recebem por outros convênios, nada impede que a prefeitura estabeleça um aporte além de valor, além do serviço prestado, institucional, para que a Santa Casa possa respirar e sair dessa situação grosseira que ela está de insolvência. Porque é a única atividade que nós temos em São Carlos capacitada para qualquer atendimento de emergência, de urgência, de mais complexidade que nós temos em São Carlos, para uma população de mais de 200 mil habitantes. Então eu gostaria como sugestão que houvesse essa análise, que se buscasse outras formas de convênio, além do pagamento de atividade realizada, para que se chegue num consenso, num entendimento desse déficit junto à Santa Casa. Porque aí, na parte legal, a prefeitura fala, eu não devo. A prefeitura fala, nós estamos atendendo e não temos como bancar. E aí, independente do pai e da criança, alguma coisa vai precisar ser feita. Por isso que eu gostaria de solicitar Vossa Excelência, por ser um secretário do núcleo administrativo, mais próximo ao prefeito, do planejamento, que se busque uma solução para isso, é um apelo que eu faço e agradeço vossa atenção. Obrigado. Eu, sempre ponderado e com declarações precisas, o vereador Bragato. Essa é a realidade, vereador, você tem razão. Estive quarta-feira junto ao prefeito, junto ao governador, junto ao governador do estado, e a gente quer essa participação. Temos que buscar isso. Em relação a essa busca nós temos um compromisso de até metade do próximo ano. O AME está instalado, com toda a totalidade de assistência, tanto o AME ambulatorial como o AME cirúrgico, vai desafogar um pouco a Santa Casa. Sabemos a dificuldade, o senhor tem razão. Nós temos que unir forças nesse momento para buscar ajudar não só a Santa Casa, mas outras tantas entidades que fazem um trabalho que sem esse trabalho a sociedade são carlense ia sofrer mais ainda, para que a gente possa se unir e buscar soluções. Conte comigo, vereador. Eu quero registrar a presença do vereador Paulo Taú, que eu não tive a oportunidade de citar, e do vereador Sérgio Rocha também. E o senhor já concluiu. Então, eu acho que, não havendo mais nenhuma questão por parte dos senhores vereadores, vamos encerrar, então, a audiência pública desta tarde. Quero só aproveitar para que fique registrado em ata, que esse projeto foi protocolado na Casa dia 4 de setembro, ele foi lido em plenário dia 10 de setembro, as emendas atendem o artigo 243 do parágrafo 1º do Regimento Interno, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação está correndo do dia 7 do 10 a 11 do 10, até hoje. O parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento corre do dia 14 do 10 até 23 do 10. A votação em primeiro turno na sessão ordinária do dia 29 de outubro e a votação em segundo turno na ordinária de 12 de novembro. Então, eu fiz questão de falar também para informar melhor a população para poder acompanhar. O senhor pode concluir, então, para que a gente possa encerrar. Presidente, antes de encerrar e agradecer, eu queria complementar só uma informação ao vereador Bragato. O senhor tem razão, bom senso, ponderar o orçamento, realidade, a situação real do município, essa vai fazer diferença. Esse é um fator determinante. Nós aumentamos o recurso em cada secretaria em torno de 8% a 10% em média, para que a gente tenha um valor real.
colocando a inflação, enfim, e tudo que a gente quer buscar de recursos. E queria esclarecer a população que, embora o PPA, vereador, fala dos 4 anos, né, que a gente possa conseguir nos próximos 4 anos, nós temos realizações imediatas que não estavam no PPA passado. Por exemplo, a FATEC, que era um sonho de todo São Carlense, que era tema, matéria de propaganda eleitoral, enfim, discursos eleitorais, hoje é realidade. Convidar a população de outubro a novembro, temos inscrições para o curso da FATEC, as aulas em janeiro, vestibular em dezembro. São ações que estão acontecendo. Estive ontem na Artesp, e agradecer também o empenho do vereador Catarino, que fez baixo-assinado, entregou na mão do governador, fez campanha para a duplicação da SP-318. Não estava no PPA, mas vai acontecer a realidade. Em breve o governador do estado, junto com o prefeito Paulo Tomani e toda a Câmara Municipal, estará dando o início das obras, iniciar e dizer o início das obras. Nós temos também as cirurgias eletivas, graças à Câmara Municipal, que não estava no PPA, mas aconteceu. Aconteceram as cirurgias. Enfim, nós temos a internacionalização do aeroporto, nós temos uma reunião semana que vem. É importante, vereador, que as pessoas saibam que, embora o PPA, como o senhor disse, é uma peça, até se coloca questões que talvez nem aconteça, mas tem muita coisa que não está no PPA e acontece, como esses exemplos que eu dei. FATEC realidade, a duplicação da SP-318 realidade, que não estava no PPA. Por isso essa liberdade de dizer que o PPA há essa necessidade. Discussão com a população, com a Câmara, com o governo, com o Executivo, para que a gente possa. Talvez não no primeiro ano, não seja ideal, no meu pensamento, esse pensamento do Júlio César, que a gente possa, no segundo ano da administração de uma nova gestão, a gente pode discutir no primeiro ano, audiências públicas, participação, que a gente possa discutir juntos o plano plurianual dos próximos 4 ou 3 anos do município, como assim determinar a lei. Então é isso. Eu quero agradecer, presidente Ilaide, a todos os vereadores, obrigado pela oportunidade, e finalizando, dizendo o que eu sempre falo, falar de coração, temos erros, temos muitos acertos também. Agora, nós temos de ter cooperação, nós precisamos achar força do Poder Legislativo, do Poder Executivo e da população. Sabemos a dificuldade, mas determinação e trabalho não vai faltar, tenho certeza. Muito obrigado. Então, agradeço ao secretário de Planejamento e Gestão, o senhor Júlio César Pereira de Souza, pelos esclarecimentos. Acredito que foi muito positiva a nossa audiência dessa tarde e esclarecedora. Declaro encerrada, então, a audiência pública em que discutimos o projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2014 a 2017. Muito obrigada a todos, uma boa tarde.